Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o mundo das abelhas. Conversar com Luiz Jordans, ele é diretor do entreposto Apis Jordans, membro da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura da Bahia e diretor da Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura. Jordans, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Olá, Luciana. É com grande satisfação que aceito o seu convite para participar deste seu quadro Universo Diverso e para falar sobre apicultura, que é minha atividade há mais de 30 anos. Vamos iniciar esse bate-papo falando sobre as origens da apicultura. Há registros que essa apicultura começou no Egito e acredita-se que ela começou em torno de 6.000 anos antes de Cristo e há registro em pirâmides do Egito de gravuras rudimentares exemplificando a criação de abelhas, o uso do mel há 2.400 anos antes de Cristo. E no Brasil, Jordans, como foi? Como chegou aqui a apicultura? No Brasil, essa atividade iniciou em 1839, trazida pelo padre Antônio Carneiro. E uma curiosidade é que um motivo que foram trazidas as colmeias portuguesas, inicialmente para o Rio de Janeiro, foi a necessidade dos padres de produzir velas. Então, eles trouxeram as colmeias com o objetivo de extrair a cera para a produção de velas para as atividades religiosas. E essas abelhas, Jordans, elas se adaptaram bem aqui ao clima do Brasil e os brasileiros também sabiam como lidar com essas abelhas? Essas abelhas europeias eram abelhas dóceis e aconteceu um fato muito marcante na apicultura do Brasil, que foi a chegada de abelhas africanas, que foi introduzida em 1956 pelo professor Vadir Estevão Kerr. E essa introdução da abelha africana inicialmente causou um grande impacto na apicultura do Brasil, causou quase a inexistência da apicultura. Que impacto foi esse? Aqueles produtores rurais, aqueles apicultores da década de 1950, meu avô era um desses produtores e criava abelha e produzia mel no sertão da Paraíba. Esse fato se ocorreu por uma experiência, como eu já disse, do professor Kerr, e essas abelhas escaparam desse experimento e por ser a abelha africana uma abelha muito mais forte, muito mais defensiva, então o cruzamento foi ocorrendo com maior intensidade e as abelhas europeias foram sofrendo o cruzamento e passando a ter predominância da abelha africana. O que aconteceu com os apicultores brasileiros? Como é que eles reagiram a esse fato? Esses apicultores desistiram das suas atividades, não sabiam como lidar com abelhas, com aquela agressividade. Não existia EPIs naquela época e levou-se um tempo. Eu conheço alguns apicultores antigos e lembro até que um deles falou: só o que me restou foi o caminhão que eu trabalhava com abelhas e eu passei a pegar frete, as abelhas ficaram lá paradas porque eu não sabia lidar com elas. E como isso se reverteu, Jordans? O que os brasileiros aprenderam com isso e como é que eles passaram a produzir novamente? Lá por volta da década de 70, foram se aperfeiçoando as técnicas, foram desenvolvendo EPIs e aí os apicultores passaram a aprender a lidar com essa espécie que hoje nós podemos chamar de Apis mellifera híbrida brasileira, que é a abelha que é mais agressiva, mas muito mais produtiva e muito mais resistente a pragas e doenças. Então esse é o formato da apicultura do Brasil com essa espécie própria nossa, híbrida, resultado do cruzamento das abelhas europeias com as abelhas africanas. E por falar em produtividade, essa espécie deu muito certo por aqui, mas parece que só foi por aqui mesmo, né, Jordans? Essa abelha, ela
predomina hoje no Brasil, chamada espécie abelha apis híbrida brasileira, e ela não, por exemplo, ela não chegou na Argentina, ela não conseguiu se deslocar até na Argentina, ali, ela não consegue transpor grandes quantidades de águas, então como ali tem rios de grande porte, talvez isso tenha sido um empecilho. Outra questão é também o clima, né, subtropical. E essa abelha passou para a América Central, mas também não chegou nos Estados Unidos. Eu falo essa abelha, o cruzamento da abelha europeia com a abelha africana mais agressiva. E quando chegou aqui, Jordas, como é que foi essa chegada das abelhas e da apicultura de forma geral aqui na nossa região em Vitória da Conquista? Existiu inicialmente, por volta aí da década de 60, 3 pessoas que acreditaram e começaram a desenvolver suas atividades com essas apiculturas. Entre eles, eu vou destacar o senhor Arthur Senna. Seu Arthur era um carpinteiro e viveu aqui em Conquista até os 101 anos, e dentre as atividades dele estava com a apicultura. Ele é considerado o mestre da apicultura da região sudoeste. Ele foi professor de grande parte dos apicultores que se formaram hoje. Ele serviu de experimento para os próprios professores da nossa universidade. E temos também outros nomes de professores da própria universidade que buscaram conhecimentos fora, né? Quem são? Outro nome de destaque é do professor Paulo Sérgio Cavalcante. O professor veterinário veio aqui para a introdução do curso de agronomia e recebeu a missão de introduzir a apicultura na universidade e na região sudoeste. Então eu tenho a honra de ter sido aluno do professor Paulo, que trouxe conhecimentos do sul do Brasil, trouxe conhecimentos mais específicos de Santa Catarina, que é o berço da apicultura do Brasil, e fez com que a apicultura da região sudoeste começasse com a apicultura tecnificada, bem diferente da apicultura do Nordeste. Nós sempre tivemos como grande orientação trabalhar pela qualidade, tanto que nosso produto sempre foi comercializado na medida quilo e não em litro, como é normal no Nordeste. Qual é a diferença da apicultura para as outras atividades rurais produtivas? Eu destaco também que a apicultura tem um importante papel social, porque o homem do campo, para fazer um trabalho empresarial, para fazer um trabalho, quero dizer assim, de uma produção para lhe trazer renda, recursos para a sua propriedade rural, para a sua família, precisa sim de muito investimento. Se a gente for comparar na atividade pecuária, porque a gente tem que esclarecer isso, a apicultura é uma atividade pecuária, às vezes parece até estranho, mas é uma criação de animais. Mas se nós formos comparar a apicultura, por exemplo, com a bovinocultura, partimos logo de um princípio que, dependendo do número de cabeças de gado, você precisa ter uma certa extensão de terras, dependendo do tamanho da sua criação. E na apicultura, a atividade é compartilhada com atividades pecuárias e agrícolas. O uso do solo é muito pequeno, isso já facilita demais. Outra vantagem é que você não precisa necessariamente comprar o rebanho, você pode montar o seu plantel de colmeias, os seus enxames com recursos naturais, eles são encontrados na natureza e existem técnicas de multiplicação de enxames que tem custo muito baixo. Outro aspecto muito importante é a não necessidade aqui na nossa região, no sudoeste da Bahia, no nordeste brasileiro, de tratamentos medicamentosos para as abelhas. Esse fato acontece, por exemplo, no nosso vizinho país aqui, na Argentina, onde muitas doenças acometem os enxames e eles precisam ser tratados. Mas aqui nós contamos com a natureza que nos favorece e não há necessidade de tratamento medicamentoso, assim como a qualidade dos nossos produtos são destacadas.
Isso significa que a apicultura é uma atividade mais democrática? A apicultura é uma atividade que está aberta para toda a categoria de produtores rurais, do pequeno ao grande, sendo que o baixo custo é uma das suas características. O que é meliponicultura? Meliponicultura é a cultura de abelhas sem ferrão. Elas são consideradas melipônios. A importância dessa produção para a sociedade. Ao contrário do que um grande número de pessoas pensa, a abelha não produz só mel. Mel é apenas um dos produtos das abelhas. E aqui eu posso elencar. Além do mel, a abelha produz a própolis, a abelha produz a cera, a abelha produz geleia real, a abelha produz apitoxina, que é o veneno de abelha e tem aplicações para a saúde depois desse produto elaborado. A abelha produz pólen, que é o gameta masculino da flor, muito importante como uma fonte de proteína. E a abelha produz a polinização. E a polinização é importantíssima, né, para a natureza, inclusive. O principal papel da apicultura hoje, porque sem a polinização nós iríamos perder grande parte da produção de alimentos mundial. Então, como isso acontece? A abelha, na busca do néctar, passando de flor em flor, ela faz o cruzamento das espécies. Ela coletando o pólen de uma flor para outra, ela vai fazendo a transferência e isso aumenta a fecundação das plantas. Algumas plantas necessitam extremamente da polinização, outras não têm essa necessidade imediata, mas a polinização aumenta a sua produção. Então, a polinização é o maior benefício que a abelha pode dar para a produção de alimentos mundial. Bem, são diversas as utilidades e também os benefícios dos produtos, né, originários das abelhas. Cada produto tem a sua vantagem. O mel é uma fonte energética natural, a própolis tem um efeito terapêutico nas vias respiratórias, também atua como cicatrizante. A geleia real é um excelente estimulante e a cera, além de ser usado na apicultura, é usado em cosméticos. Eu não sei se você sabe, Luciana, mas esse batom que você está usando contém cera de abelhas. Muito obrigada, Jordas.